Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida. Também vai ter vídeo educativo do Ministério da Saúde. E o nosso bate-papo hoje é com a nutricionista Amanda Caetano, que vai dar dicas para vocês que vão aí acompanhar e curtir o Carnaval e diversas outras folias que se estendem por longos dias. Amanda, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Muito obrigada, Day. Amanda, vamos lá falar sobre um assunto importante que está aí batendo na porta, é o Carnaval. E com certeza a gente deve ter um cuidado diferenciado da nossa rotina do dia a dia. Afinal, Carnaval ou outras festas longas, a gente tem muitas caminhadas, uso excessivo de álcool, uma alimentação desregrada. Então fala pra gente, quais são as dicas que devemos ter neste período de festa? Então, o mais importante, do Carnaval que a gente precisa pensar inicialmente, cuidar da alimentação, da hidratação e da exposição ao sol, que são a tríadezinha ali que pode trazer um problema maior para nós e para a nossa saúde, né? Então, começar cuidando da alimentação até uns dias antes, se a pessoa já não tivesse cuidado, é o mais importante, e aí para chegar na folia com tudo, né? Já a hidratação também é um ponto a ser tratado, porque muitas vezes a pessoa está ali pulando e não tem esse costume. Então, hoje em dia a gente vive na sociedade que a pessoa está muito sentada, que trabalha muito tempo sentado no ar-condicionado. Então, quando vai ali para a exposição ao sol, vai pular a folia, vai suar muito, vai gastar muita energia. Então, a hidratação é um ponto super importante. Além da exposição ao sol também, que às vezes pode trazer, né, se for em excesso, trazer esses malefícios, que é uma insolação, algum mal-estar, tontura, a pessoa ter alguma coisa a mais. Então, tomar esses cuidados é super importante para a nossa saúde e também para poder pular todos os dias de Carnaval, né? Porque não é só um dia, são vários dias, então é uma maratona. Exatamente. Agora vamos desmembrar esses cuidados, né? A gente fala para as pessoas, mas até eu fiquei na dúvida, se fala, vamos ter um cuidado até os dias que se antecedem aí à festa. Sim. O que devemos fazer, então, dias antes? Na verdade, o Carnaval já começou, né? Quinta-feira, mas o que deveria ser feito até para quem não vale só para o Carnaval, para outras festas que muitas vezes tem festivais em diversas cidades que as pessoas frequentam, cavalgadas. O que deve ser feito antes da folia começar? Então, o mais importante é a gente não deixar de ter uma alimentação regrada. Então, se a folia começa de manhã, não deixe de fazer um café da manhã. Se começa à tarde, não deixe de fazer um almoço. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou para a folia, não vou comer e lá eu vou beliscar. Totalmente errado. O ideal é você fazer uma alimentação boa antes, uma alimentação leve, para poder ter energia para curtir esse Carnaval. Então, até mesmo na quinta-feira, na sexta-feira, já não deixar. Você está planejando ir no dia seguinte, come bem no dia anterior, porque nosso corpo ele tem uma reserva de energia. Então, a gente não tem só aquela energia imediata do que a gente come. A gente faz uma reserva. Então, se você já vem nos dias anteriores comendo bem, Aí, o que seria se comer bem, né? Isso. Então, comer uma comida leve, né? Comer carne branca, então, frango, ovos, peixe, comer alimentos integrais, porque aí você vai ter um carboidrato que nos dá energia, mas também vai ter ali a parte do integral, do não ter, né, esse aumento tanto na sua glicemia, no seu açúcar, que pode dar um problema maior. Você beber bastante água, beber suco também, aquele suco que não seja tão adoçado. Então, você comer salada, não deixar de comer, por exemplo, salada verde, um brócolis, um alface, um couve, porque tudo isso vai ajudar na sua energia e a manter seu corpo saudável para aguentar o baque, né? Aguentar ali a folia. Também é super importante a água. Então, não deixar para beber a água só no momento que está pulando. Começar a beber um pouquinho antes, porque nosso corpo, ali a água é do dia todo. Então, não é só um momento. É super errado a pessoa chegar e dizer, eu tenho que beber 2 litros por dia, então eu vou beber de uma vez só. Não. Tem que ser sempre. Então, ao longo do dia, você já ir bebendo essa água. Então, são cuidados que a pessoa dá para começar antes e manter depois. Então, são pequenos cuidados, até pequenas mudanças mesmo que a pessoa pode fazer para poder aguentar esses dias. Eu tenho várias dúvidas em relação à água também, mas eu quero focar um pouquinho mais nessa questão da alimentação. A gente sabe que é um período mais longo, então as pessoas estão mais cansadas, elas vão muito para as questões dos alimentos fritos, né? Que são mais práticos do que você botar ali para o cozimento ou ao forno, que demora mais. Então, seria interessante também evitar os alimentos
assim, fritos, porque tem muita gordura? Sim. A gente pede para evitar, principalmente, além de ser uma fritura que não é recomendado pra gente por causa do teor de gordura saturada, também porque alimentos gordurosos, ele leva um tempo maior de digestão. Então, leva um tempo maior dentro do nosso organismo. Aí você pensa assim, você tá lá no meio da folia, vai comer uma coxinha. E aí a coxinha tá pingando de óleo. Depois você vai pular e não fez a digestão direito. Provavelmente vai ter uma volta dessa coxinha. Então é uma coisa que não é recomendada mesmo. Vai ter um maior tempo de digestão. Por isso que a gente recomenda. Até quando você tá na folia, eu tô na folia, não sei o que vou comer. Então tenta levar uma fruta, tenta levar um snackzinho dentro da bolsa. Se tiver lá, optar por um sanduíche natural, alguma coisa que seja mais leve, mas que não tenha tanta fritura, não tenha tanto óleo. Além do mais que durante o carnaval, durante festa de rua, a gente tem que pensar também na manipulação dos alimentos. Então, como é que esse alimento está sendo manipulado? Como é que esse alimento está sendo armazenado? Você está vendo como é que ele está sendo feito? Porque muitas vezes está ali o dia todo, no sol. Eu vejo muita gente que... A acarajé, por exemplo. A acarajé tá quentinha, mas tá quentinha do sol ou tá quentinha porque foi feita agora? Então, é uma coisa que você tem que pensar, que você tá comendo um alimento que pode ser que não foi feito agora, que ele tá ali muito tempo armazenado, mal armazenado, e vai fazer um mal para você. Então, vai ter uma disenteria, até uma infecção intestinal. Então, são cuidados que deve se cuidar, né? Não só de você dizer que vai conseguir pular todos os dias de carnaval, mas também para você não ter um desfecho clínico bem pior. Verdade. Eu acho que, Amanda, uma dica talvez seria, como eu falei, que as pessoas estão com muita pressa, acabam curtindo às vezes horas de folia, já chegam em casa cansadas e não tem o tempo ou o cansaço, né, já é muito grande, eu não vou cozinhar. Talvez uma dica seja que as pessoas tivessem preparado talvez marmitas, Sim. né, e guardado em casa, porque aí é só descongelar rapidinho e já come ali. Rapidamente faz uma salada, que salada crua, de certa forma, sendo bem lavada, é uma coisa prática. Eu acho que talvez uma dica seria essa questão da marmita já pronta, né? Sim, a marmita é uma ótima opção. Além da marmita, se a pessoa não quiser ter o trabalho, é também fazer comidas mais práticas, até comidas que a gente considera líquida. Então, um iogurte com fruta, uma vitamina, um mingau, um shake mesmo batido, não shake pronto, mas você pegar um leite com uma fruta, colocar um leite em pó, uma aveia, isso já vai ser uma alimentação muito mais rica do que você comer alguma coisa na rua. Então são coisas práticas. Na marmita dá para você deixar um frango desfiado, uma carne moída, um purê de batata, são coisas que você consegue cozinhar e vai colocar ali no seu freezer e não vai ficar ruim, não vai estragar. Outra opção também é o sanduíche, então pegar 2 fatias de pão integral e colocar um requeijão com um frango desfiado dentro, coloca um alface e um tomate. É uma refeição rica que vai repor energia. Então também tem que pensar nessa questão de repor energia. E a proteína é uma coisa que vai te dar saciedade. Então, à noite, a pessoa está cansada, tem que ter a questão do sono para poder descansar. Então, se você chega em casa e come alguma coisa que tem proteína, que aí seria frango, carne, ovos, leite, queijos, tudo isso tem proteína. Você vai ter uma saciedade melhor, vai conseguir ter um sono bom, de qualidade, e poder repor as energias mesmo para no outro dia estar pronto para curtir a folia novamente. Eu sei que não é impossível, mas às vezes se torna um pouco complicado realmente levar alimentos, né? Porque como os lugares são muito cheios, a gente acaba nem levando bolsa, principalmente as mulheres, na maioria dos casos, né? Leva um celular ali, numa bolsinha guardada, não dá para levar muitas coisas. Talvez, se for o caso de sair com alimentação muito reforçada de casa e buscar realmente, eu sei que vai acontecer a necessidade ainda, mas ficar muitas horas na rua vai ter fome. De evitar alguns alimentos, talvez alimentos, por exemplo, que eu tô falando, porque né, eu escuto falar alimentos que tenham a maionese, que estraga muito rápido, as coisas que são frituras, talvez algo que tenha ao forno, né? Eu acho que as pessoas podem, de certa forma, fazer essa seletividade durante a sua estadia na rua, não é isso? Sim, é super importante. Como eu tinha falado anteriormente, até esses alimentos mesmo que são armazenados. Então, você viu ali que tem uma coxinha, tem um pastel que está armazenado, ele não foi feito na hora. Evita. Tem alguma coisa, tem um queijo, um catupiry dentro, tem uma maionese, evita. Então, tenta comer lanches que são feitos na hora. Então, um hambúrguer,
né? Que você tá vendo ali que o hambúrguer tá sendo assado na hora. É muito melhor do que você comer uma coisa que já tá pré-pronta. Em relação a levar, que realmente dificulta um pouquinho mais, né? A gente não quer andar com bolsa. Então, tentar levar. Ou leva uma fruta, levar uma barrinha de proteína. São os lanches mais fáceis também, né? Outra coisa que dá pra você conseguir repor um pouquinho as energias é a água de coco. Que ela vai... A gente quando tá suando, então a gente perde muitos minerais, muitas vitaminas. E com a água de coco, ou então um isotônico, ele vai repor um pouquinho essa energia e essa perda de vitaminas. Então também é uma boa pedida. Amanda, vamos dizer, será que o churrasquinho seria uma boa pedida? Porque todas as festas de rua eu sempre vejo um churrasquinho nas esquinas, né? E aí a gente consegue perceber se a carne ela já não tá legal por conta do cheirinho, então talvez se a pessoa ali tá pegando churrasquinho que a pessoa tá assando na hora, seria uma boa escolha aí para esse período de festa? Uma ótima escolha. Se você consegue realmente visualizar aquela carne sendo assada, então muitos carrinhos têm o isopor e muitos deles armazenam, né, ali a carne crua para poder assar. Então você vê que tá num bom armazenamento e tá sendo feito na hora. Sim. E aí evitar de chegar no lugar e aquela carne já está assada, porque pode ser que já tenha muito tempo que já está assada e você não tem um controle se está bem armazenado, se não está, que horas foi assado. Então, se tiver assim, assando ali na hora, tudo bem. E aí, escolher o quê, né? Dá preferência pelo espetinho de frango ou de carne. Tentar evitar aqueles que são muito gordurosos, porque a pessoa pode passar mal depois. Verdade. Fala pra gente, pra quem tá ouvindo aí, já segue uma dieta. Tem muitas pessoas que às vezes não seguem, fazem dietas dias antes porque elas querem perder peso de forma rápida, o que isso é errado, eu imagino, com certeza, né? E aí, durante o período da festa, ela deve seguir essa rotina da dieta, de evitar uma série de coisas, ou o ideal é ela passar a se alimentar com outras coisas, vamos dizer, mais fortes para ela segurar o trampo? Não, o ideal é, se a pessoa já tem um acompanhamento nutricional, que aquela dieta é acompanhada pelo nutricionista, tudo certinho, continua. Não tem o porquê não continuar. Mas se a pessoa começou uma dieta restritiva ali, que procurou na internet, por conta própria, o ideal é que não. Porque provavelmente ali vai estar totalmente fora do que deveria ser, né? Porque não é uma dieta que foi feita para ela, do jeitinho assim, do peso dela, das necessidades calóricas dela. Então o ideal é não ser feita. Se não foi passado por um profissional. Se foi, pode continuar. O que a pessoa pode fazer? É aumentar um pouquinho a quantidade, já que você sabe que vai gastar um pouquinho mais de calorias. Então, vou aumentar um pouquinho mais a quantidade da comida para não passar mal. Isso é super normal de fazer e depois também você voltar para sua alimentação normal. Uma coisa que a gente vê muito é a pessoa, eu ingeri muito álcool, eu tô inchada, então no outro dia eu vou fazer uma dieta restritiva. Não faz isso, gente. Não faz isso, pelo amor de Deus, porque não é o correto. Se você já tinha uma alimentação saudável, se você já conseguia ter uma alimentação na sua rotina, né, boa, então volta para sua alimentação. Porque é muito difícil você conseguir ganhar gordura, muita gordura, nesse pouco período. Você tem que comer muito exagerado para poder ganhar. O que você vai ganhar ali é um inchaço. Então, se você voltar para sua rotina normal, a rotina que você tinha antes, você consegue perder esse inchaço e voltar para o seu peso normal. Então, não recomendo fazer dieta. A folia está começando hoje, quinta-feira, eu vou começar uma dieta hoje. Não. Come o que você já estava comendo, faz uma alimentação mais leve, mas nada de fazer dieta restritiva, nada de fazer doidice. O que você tinha para perder antes, você já perdeu. Agora não vai perder mais nada. É verdade, Amanda. E reforçando até que muitas pessoas acabam perdendo peso, né? Sim. Porque algumas delas, vamos supor, não estavam fazendo atividade física. Então, tem um movimento, a caminhada, é pulando, né? Já não se alimenta da mesma forma do que seria a rotina normal, porque passa uma parte do tempo, né, nas ruas brincando, então ela já vai estar perdendo. Eu achei muito importante, Amanda, o que você falou, e é importante reforçar esse cuidado para a vida, de uma forma geral, não só em períodos de festas, que a gente tem que ter um acompanhamento. As pessoas, elas se baseiam muito, ou não, eu me pareço com você, o meu corpo é idêntico ao seu, a sua dieta vai servir para mim, é suficiente. Sim. E a gente tem que se basear que às vezes eu posso ter algum outro problema de saúde que você não tem, existem coisas que diferenciam, né? Então, é importante que as pessoas busquem um acompanhamento de um profissional qualificado para que elas possam realizar essa dieta, né, direcionada. Sim, até porque quando a gente vai fazer um plano alimentar,
eu vou olhar toda a sua rotina, todos os seus hábitos. Ninguém é igual. Nenhuma pessoa que mora na mesma casa é igual a outra. Então, além do peso, das medidas, da altura, a gente leva em consideração toda a rotina dela para poder fazer um plano alimentar. Então, a gente olha muito o que é que a pessoa gasta no seu dia. Então, se você passa o dia todo muito sentada, se você passa andando, se você faz atividade física, se não faz, porque existe o déficit calórico. A pessoa só emagrece se você gastar mais do que você consome. E aí no carnaval tem isso, né? A pessoa tá gastando muito mais do que ela tá consumindo. Então pode sim ter uma perda de peso. Muitas vezes nem uma perda de gordura. É uma perda até de massa muscular, que não é uma perda que a gente recomenda. Sim. Ou então uma perda de água, porque a pessoa está se movimentando muito, está suando muito, está gastando, então está desinchando, está perdendo água. Então, é bom você ter um profissional para você saber também que perda é essa que você está tendo. Se você está perdendo massa muscular, se você está perdendo gordura, o que é que você está perdendo. Para aí o profissional, o nutricionista, poder fazer uma dieta de acordo com aquilo que você quer também. Sim. O que é que você precisa. Que aí o nutricionista vai trabalhar todas as necessidades da pessoa e não só a alimentação, né? A gente vai tentar encaixar uma alimentação saudável dentro da rotina da pessoa e cada um tem uma rotina, cada um tem sua necessidade. Verdade, Amanda. Eu quero agora fazer uma pergunta sobre pessoas que fizeram bariátrica, mas você vai responder já já, porque a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é com a nutricionista Amanda Caetano. Estamos falando sobre os cuidados que você deve ter aí durante o período de festa com a sua alimentação, com os líquidos, de que forma você vai ingerir diversos alimentos. E olha só, se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise não só deste programa, como de todos os programas que já passaram aqui pelo Saúde Ativa, a entrevista com diversos profissionais em áreas variadas, tirando várias dúvidas para você. Amanda, antes do intervalo, a gente falou, eu disse, Amanda, vamos falar sobre pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Mas aí, vamos lá. As pessoas que passaram por este procedimento, elas devem ter um cuidado específico. Eu sempre ouço falar que as pessoas que fizeram bariátrica, elas já não conseguem consumir de tudo, né? Qualquer coisinha a mais passam mal, doces, enfim. Mas deve haver um cuidado específico ou não? Ela segue a rotina dela também normal? O ideal é seguir a rotina normal. Por quê? O bariátrico é uma pessoa que a gente já faz uma dieta muito bem calculada para ela, porque não pode passar as calorias, não pode passar da quantidade de alimentos. Então, o bariátrico, por exemplo, cada refeição tem a sua quantidadezinha certa, 250 ml, 100 ml, não pode passar dessa quantidade de alimentos. Então, se ele passar, ele pode até ter uma síndrome, que a gente chama de síndrome de Dump, que é quando essa pessoa tem um alto consumo de gordura, um alto consumo de carboidrato, e aí vai ter várias possibilidades de desfecho. A pessoa pode ter tontura, pode ter desmaio, pode ter náusea, ataque cardíaco, pode até ir para o hospital porque não sabe o que está acontecendo ali e foi porque ela consumiu uma quantidade muito alta de carboidrato. Então, para o bariátrico, o ideal é seguir certinho o que já está fazendo, não sair da rotina. Porque o bariátrico, quando ele já faz a cirurgia, ele tem que ter em mente que ele mudou ali não só seu estômago, né? Mas ele mudou também a mentalidade. Então, ele tem que seguir o que foi passado para ele à risca. Amanda, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, que a gente já está falando sobre a água e vamos dar dica para as pessoas que nos assistem para que elas possam consumir mais este líquido tão importante para a nossa saúde. Beber água parece uma tarefa tão simples que às vezes as pessoas esquecem da importância desse hábito. A hidratação é essencial para a manutenção da vida. Confira este vídeo do Ministério da Saúde que vai te ajudar a beber ainda mais água. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão: garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1. Faça da água sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos. Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura.
Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Amanda, vamos lá. Vamos falar agora, a gente já viu aqui um vídeo do Ministério da Saúde que vai te ajudar a dar dicas para o seu dia a dia para consumir água, mas fala pra gente. A água, você já tinha dito anteriormente que é muito importante. A gente tem essa regra dos 2 litros de água diários. A gente tem que aumentar esse consumo durante este período da folia, porque a gente acaba perdendo mais líquido, como você até falou numa resposta anterior. Mas então existe uma regra, olha, você que consumia 2 vai para 3, você de 3 vai para 4 ou não? Então, os 2 litros é uma máxima que a gente usa para todo mundo, né? Mas a gente tem uma continha que a gente faz que pode ser muito mais real para a pessoa. Então, o mínimo seria 35 e o máximo 45. Fica nessa faixa mais ou menos. E aí a pessoa vai pegar o peso dela e multiplicar por isso, por esses ml, e vai dar a quantidade de litro. É uma quantidade que é muito melhor para a pessoa se basear, porque vai estar ali ligado diretamente ao peso dela. E os 2 litros é uma quantidade que a gente usa para todo mundo. Sim. Mas tem pessoas que já vai ser 3 litros, 4 litros. Então, é melhor ela fazer essa continha para ver realmente qual é a quantidade ideal e manter aquilo. A gente pede para aumentar a quantidade se ela tiver em exposição ao sol, porque ela vai estar suando, né? Se tiver pulando e tá vendo que tá suando muito, vai lá e bebe um pouquinho mais de água. E aí uma dica que eu dou, que é muito boa, eu sempre dou aos meus pacientes, toda vez que você vai no banheiro urinar, quando sair do banheiro já lava a mão e depois bebe água. Porque muitas vezes a gente esquece de beber água. Então você viu ali que você tirou, né? Saiu o líquido de você, você bota líquido pra dentro. Então pra não esquecer. E também a bebida alcoólica. Se você estiver bebendo, tiver tanto destilado como a cerveja, bebe um pouquinho mais de água, porque o álcool, muita gente acha, principalmente a cerveja, que hidrata. Só que é o contrário, ele desidrata. O álcool faz com que a pessoa faça muito mais xixi, faça muito mais. Então, ele tá ali desidratando. Então, o ideal é você dobrar. Então, tá lá bebendo, bebeu uma latinha, bebe também um copo de água, fazer esse balanço de água, para também não ter uma ressaca tão grande no outro dia, porque a ressaca muitas vezes é motivada por essa desidratação, por isso que a pessoa tem tanta dor de cabeça, porque ela não bebeu água, então desidratou, e o álcool circulou muito mais rápido pelo sangue da pessoa. Então tem uma ressaca maior. Então, se beber água direitinho, se comer direitinho, já vai diminuir os danos também dessa ressaca. É importante mesmo, porque as pessoas falam muito do consumo da água associado ao vinho, né? Tem aquela ideia, não, é uma tacinha de vinho aqui, de água, e eu ouço muitas pessoas falarem, não, eu já tô aqui tomando cervejinha, eu já tô hidratado. Então, não, eu ia até justamente fazer essa pergunta, se a cada... Como semelhante ao vinho, a gente fala, tô ali com a taça de vinho, eu tô com a tacinha de água. É então importante, neste consumo da cerveja, ela também ter associado uma água frequente, né, durante a festa. O ideal seria que a quantidade de água que a pessoa bebesse seria a mesma quantidade de cerveja ou da bebida destilada que ela estivesse bebendo, que não acontece. Então, o ideal é você lembrar o máximo de beber água. Tá comprando uma latinha, compra uma garrafinha de água também para poder estar ingerindo e não deixar, né, batido essa questão da água que às vezes a gente esquece. Esquecemos mesmo. E a água a gente também traz esse reforço e essa importância para a nossa vida no dia a dia. Sim. Né? A água é muito importante. A gente pode evitar uma série de problemas e danos à nossa saúde se a gente consumir água. Sim. Né? E a água, ela vai ditar ali o bom funcionamento do rim, do fígado, do nosso corpo mesmo. Sem a água, a gente não sobrevive, né? Tanto que a maior parte do nosso corpo é feita de água. Sim. Então, a gente precisa ter essa hidratação, porque o corpo vai sentindo, se você não estiver bebendo água. Ele vai dando os sinais. Então, às vezes a pessoa tá suando muito e diz, eu tô suando muito, então tá bom. E não é. Não é. Esse suor que a gente tanto... Principalmente na folia ali, que você tá muito calor, é justamente o nosso corpo tentando deixar a parte de dentro na temperatura ideal.
Então, se a parte de dentro está na temperatura e fora está em outra temperatura, ele tenta regular. E como é que ele regula? É por meio do suor. Então, você vai beber, vai se hidratar, beber um pouquinho de água, para poder ajudar o corpo também a regular essa temperatura e não passar mal. Então, muita gente, eu tô passando mal num bloco, tenho tontura, desmaiei. Mas estava bebendo água? Ou não? Estava só bebendo bebida alcoólica e pulando e no meio da multidão e não lembrou de beber água. Muitas vezes pode acontecer. Então, lembrar de beber água é super importante para não ter um desfecho pior. Amanda, e a gente traz também, mais uma vez, para a nossa rotina. Como eu tô falando, a gente está falando de um período específico, mas a gente sempre traz para o nosso dia a dia a vida comum, sem festa, sem nada. É importante reforçar, eu tô lembrando aqui, como muitas vezes eu vou para academia e eu digo, esqueci a garrafinha no carro, não vou voltar para pegar, não. Já eu bebo, só que eu tenho que lembrar, e eu acho que é isso que você está falando e reforça para todo mundo, que ali na academia, no momento que eu estou pegando algum peso, que eu estou fazendo uma esteira ou uma bicicleta, eu vou estar ali transpirando. Sim. É importante eu estar com a minha garrafinha de água do lado para consumir água, o líquido que eu estou perdendo ali, né? Sim, é super importante. Até porque na academia é um ambiente propício para a gente suar, né? E no verão aumenta a quantidade de pessoas, então a gente até pega um pouquinho mais pesado no exercício. Então é super importante estar com a garrafinha do lado, porque se a gente não tiver com a garrafinha do lado, a gente não lembra de beber. A gente não quer sair do lugar que a gente tá, para não perder o lugar, para não ter que andar. Então, se não tiver com uma garrafinha, pega pelo menos um copo, alguma coisa, já deixa do lado, para poder não esquecer, porque é super importante repor essa água. O suor não significa perda de gordura, não significa nada disso. Quando a gente está queimando gordura, a gente não perde pelo suor. Se fosse assim, seria bom demais. A nossa gordura, quando a gente realmente queima essa gordura, a gente bota ela para fora por meio da respiração. No suor é quase nada que sai. Então é muito importante repor, porque o suor a gente está perdendo água. Sim. Então essa reposição, né, principalmente na academia, nesse momento de uma maior agitação, é super importante. Você falou também uma outra coisa muito importante lá no início do nosso bate-papo, que as pessoas que não viram, que chegaram por agora aqui na nossa entrevista, podem assistir a reprise por meio do canal do YouTube, colocando Câmara Municipal de Aracaju, mas você falou de um fator importante, que também para o nosso dia a dia é eficaz, que é o sono. Deve-se ter um cuidado também maior neste período e tentar até dormir um pouco mais para deixar o corpo em repouso, descansado? Sim, a gente precisa ter uma regularidade no sono, né? Para o corpo descansar, para repor. É nesse momento que nosso corpo, ele repõe as energias, né? Que o nosso corpo trabalha melhor. Então é super importante ter esse sono em dia. Se a pessoa tá ali muito agitado, chegou e não consegue dormir, então a gente chama de higiene do sono. Faz uma higiene do sono ali rapidinho. Toma um banho quente, bota um cheirinho de lavanda, toma um chazinho de camomila, deixa o quarto com as luzes apagadas para poder ter esse momento de sono, que é o momento que você vai repor a energia. Então, se você não tem esse momento de sono, você não consegue repor a energia, você não consegue fazer o detox que seu corpo precisa, que é o momento que ele vai fazer o detox também, porque ele vai estar trabalhando ali sem gastar, né? Sem você estar gastando tanta energia. Então, é super importante para no outro dia estar 100%. E a questão dos energéticos, tem alguma orientação específica? Eu ouço muitas pessoas falarem porque eu vou beber um uísque e coloco energético, então eu vou fazer uso do energético todos os dias porque eu quero ficar aceso, ligado na tomada. Deve haver um cuidado específico. É verdade ou não que essa questão do energético pode trazer até danos para o coração, Amanda? Isso. É uma combinação que a gente não recomenda de jeito nenhum. Bebida alcoólica e energético, porque eles são super opostos. A bebida alcoólica, ela vai deixar a pessoa mais relaxada. Já o energético, ele é um estimulante, então não combina. E aí, com o uso do energético, você vai estar estimulando, seu coração vai estar batendo mais forte e esse álcool vai passar mais rápido pelo seu sangue. Só que também, você pode gerar ali um ataque cardíaco, que vai poder levar a um problema no coração. Então, tem muitos casos de pessoa que tem ataque cardíaco mesmo, porque usou a combinação de energético com bebida alcoólica, que não é uma recomendação que a gente usa de jeito nenhum. Não seria o recomendado. Muitas pessoas fazem o uso, mas não é o recomendado, porque pode, principalmente pessoas que já têm um histórico familiar, que já tem alguma coisa na família, ou então o que aconteceu. E também pode acontecer naquelas pessoas que não têm
um histórico de exercício físico. Sim. Então a pessoa não faz exercício físico de jeito nenhum. Quando chega no carnaval, tá subindo a ladeira e tá tomando energético com algum tipo de álcool. Então o coração vai sentir tanto pela atividade física que a pessoa tá fazendo naquele momento, como pelo estimulante que é o energético. Então pode sim ter um ataque cardíaco ou até uma coisa pior e a pessoa ter que ir para o hospital. Então evita o uso. Já que quer tomar o energético, então evita usar com álcool, porque aí você vai ser menos propício a ter um problema maior. As pessoas que querem ficar mais antenadas vão também fazer a opção pelo uso do álcool, elas poderiam talvez substituir essa compensação da energia em algum alimento específico que possa ajudar a te deixar mais ativa. Talvez o café, para mim, não funciona. Mas muitas pessoas falam que, não, se eu quero trabalhar até mais tarde, estudar até mais tarde, para mim café é como se fosse água. Então, eu realmente não sinto essa diferença. Sim. Mas talvez o café e outras coisas mais naturais seriam interessantes para substituir, neste caso, o energético, Amanda? Então, tem pessoas que é mais sensível ao café e por isso que sente que dá mais energia. Então, o café ou coisas que tenham a cafeína, tipo chá verde, chá preto, chá mate, todos eles contêm cafeína na sua composição e pode sim dar um pouquinho mais de energia. Porém, é a mesma coisa. A cafeína ela é estimulante, do mesmo jeito do energético, né? Muitos energéticos têm na composição a cafeína e tem a taurina também. Então, eles ambos são estimulantes e pode dar o mesmo efeito, né? Então, se você quer tomar um café ou um estimulante, toma antes de ir para a folia, porque quando você chegar lá na folia e for beber o álcool, não vai estar tanto ali no seu corpo. Então, ter esse cuidado é super importante. A mesma coisa vale para o guaraná, para o pó de guaraná, que é um estimulante também. Então, ter esse cuidado para não estar misturando tanto, porque às vezes não é só uma dose, né? Se fosse uma dose antes, tudo bem, mas às vezes a pessoa compra ali uma garrafa e bebe aquela garrafa o dia todo, várias vezes durante o dia. Então, o problema também está nisso, né? Na dose ser muito alta. Amanda, a gente está falando muito sobre o consumo, né? De muito álcool, o consumo de muita comida, né? Durante a festa. Mas aí vamos fazer um alerta para quem faz o oposto. Muitas pessoas passam o ano inteiro, né, sem uma alimentação regular, ganhando peso, e aí pensam, não, peraí, eu vou aproveitar esses dias de folia, eu já vou perder peso, porque eu vou estar pulando, fazendo caminhadas, eu vou fechar um pouco mais a boca. Isso também é perigoso, não é? Super perigoso. Porque você vai estar deixando de dar energia para o seu corpo. Sem energia, seu corpo não funciona. Então, é super perigoso, porque além de ter, no caso da pessoa que tenha sobrepeso, por exemplo, então você vai ter uma massa maior, seu corpo vai ter que gastar mais energia. E você não está consumindo essa energia, então você pode ter alguns problemas, né? Tontura, cansaço, a fadiga que vai chegar muito mais rápido. Então, dor de cabeça, pode ter um aumento na pressão, né? Então, uma hipertensão, pode ter uma hipoglicemia, que vai ser baixar o açúcar no sangue. Então, tudo isso vai dar problemas no corpo da pessoa e ela nem vai conseguir curtir, porque vai ter que ir para o hospital, às vezes tomar um soro, alguma coisa do tipo. Então, não é o ideal. O ideal é você comer o normal. Se você já tinha uma alimentação desregrada, tenta não comer tão ruim. O ideal não é você sair de X para Y. É você tentar ficar ali no meio termo, né? Muita gente tem uma alimentação super ruim, só como industrializado, só como ultraprocessado, fritura, e vou deixar de comer. Não, tenta comer o certo, fica ali no meio. Sim. Então, comer a proteína, comer carboidrato, que vai te dar energia, mas não deixar de comer. Deixar de comer está totalmente errado e é o que vai deixar a pessoa muito mal, né? Então, ter cuidado com isso. Amanda, se eu tivesse que ainda te fazer várias perguntas, tanto em relação a essa rotina diária para a nossa vida, quanto para os períodos de festa, eu ficaria com você por horas, mas a gente precisa encerrar o programa. E eu agradeço. A Amanda deu várias dicas para vocês que se perderam o programa. Vale muito a pena reprisar, e não só para os períodos de festa, mas também para a nossa vida no dia a dia, né, Amanda? Então, assim, foi muito bom bater esse papo contigo e espero encontrá-la aqui uma outra vez. Eu adorei também nosso bate-papo. Espero voltar aqui novamente. Vai voltar sim. Obrigada, Amanda. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.